Dando sequência então ao nosso curso, vamos agora analisar o segundo caso prático aqui do módulo 10. Nesse caso, vamos entender aqui primeiro os aspectos processuais. Então aqui nós temos também um MS, mandado de segurança, MS 12.480 de 2006, impetrante Mauro Amaral, servidor público federal, impetrado ministro de Estado da Fazenda. Então aqui seguindo a mesma lógica processual de atração da competência originária. Qual que é o objeto aqui? Nós temos uma impugnação de demissão. Então também aqui nós estamos questionando uma demissão, assim como no primeiro caso havia a impugnação dessa demissão, imposta via PAD. Que demissão somente via PAD. Demissão somente via PAD. Qual que é o problema aqui? A conduta infracional da servidor? Prática de atividade de comércio e evolução patrimonial incompatível com a renda declarada. Então aqui nós temos uma conduta infracional tipificada também na Lei 8.112, grave, prática de comércio e evolução patrimonial incompatível com a renda declarada. Aqui nós temos os fatos relevantes, alegação de violação contraditória e ampla defesa, por ausência de citação pessoal e não realização de interrogatório. Então a defesa alegou incapacidade de comparecimento, pois o servidor se encontrava em licença médica e posteriormente aposentado. Bom, vamos entender o que aconteceu aqui nesse processo judicial. Então, quais foram as infrações atribuídas ao servidor? Ou seja, quais foram os fatos típicos atribuídos a ele? Exercício de comércio enquanto servidor público. Está lá no artigo 117, inciso 10 da Lei 8.112. Enriquecimento patrimonial não justificado. Está no artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112, combinado com o artigo 9º, inciso 7 da Lei 8.429. E foram colhidas as seguintes provas, olha, movimentações financeiras incompatíveis com a renda, intermediação de compra e venda de veículos e aquisição e valorização imobiliária desproporcional aos rendimentos. A discussão jurídica em torno aqui da citação, que a alegação da defesa foi uma alegação muito focada nesse aspecto formal, da não citação, por causa disso a violação do contraditório e da ampla defesa, enfim. Uma defesa técnica, a meu ver, fizer uma leitura do acordo e entender o caso, uma defesa técnica frágil. Então, quer dizer, qual que foi a alegação central da defesa? Ausência de citação pessoal, conforme prevê lá no artigo 156 e 161 da Lei 8.112. E qual que foi a decisão do STJ? A Lei 8.112, de acordo com o STJ, não exige citação pessoal, permitindo acompanhamento por procurador. Ou seja, não é todo ato que o servidor tem que ser pessoalmente citado. Uma vez constituído o procurador, uma vez constituída a defesa técnica, os atos podem ser comunicados diretamente, sem a necessidade de citação pessoal. Então, quer dizer, a defesa técnica foi regularmente apresentada por advogado constituído no PAD. Então, uma alegação é uma alegação contraditória. Porque se o servidor tinha defesa técnica, como que judicialmente eu estou alegando cerceamento de defesa?
por ausência de citação pessoal? Contraditório, frágil. E o artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9784, que é a lei que regulamenta o processo administrativo disciplinar, diz da ausência de citação pessoal suprida pelo comparecimento e atuação de defesa técnica, ou seja, é óbvio que o comparecimento do próprio servidor ou a defesa técnica supre a ausência de citação pessoal. Isso é um apego à formalidade que atualmente é uma estratégia jurídica completamente ineficaz, porque existe um princípio que está sendo amplamente adotado pelos tribunais em matéria de direito administrativo, que é o princípio do formalismo moderado. Esse princípio informa exatamente que não deve haver apego excessivo às formas. Poderia fazer uma analogia aqui com o princípio do Código de Processo Civil brasileiro, que é a primazia do mérito sobre a forma. Então, a tendência hoje é a instrumentalidade das formas. Então, esse tipo de argumento aqui é falho, é frágil, é tecnicamente insustentável atualmente. E a questão também da não realização do interrogatório. Olha, a defesa também alegou que cerceamento, violação do contraditório, porque não houve interrogatório. O que o STJ entendeu? Foram realizadas diversas tentativas de intimação pessoal. Ó, 10 tentativas. 10 tentativas. Foram uma ou duas, foram 10. O servidor recusou-se reiteradamente a ser intimado e compareceu ao interrogatório. Agiu completamente de má fé. Completamente de má fé. Né? E aqui o STF entendeu que, não, que pela ausência do prejuízo, quer dizer, a não realização do interrogatório decorreu de conduta voluntária do servidor, conduta de má fé. Né? Então, não representa prejuízo substancial ao processo. E aqui também uma outra alegação da defesa, que é a defesa sustentava a ausência de ilegalidade. Por quê? Porque o servidor exerceu o comércio enquanto ele estava de licença. Licença médica. E o que o STJ entendeu? Que a vedação ao exercício de comércio persiste mesmo durante a licença médica. O afastamento por licença não suspende o regime de compatibilidade próprio da condição de servidor público. E a licença médica, o ato de suspensão do exercício funcional, mas não das proibições funcionais, ou seja, não é porque o servidor está de licença médica que ele pode fazer o que ele bem entender, que ele pode violar as proibições funcionais e os deveres funcionais que estão previstos na Lei 8.112. Então, também hão de convir comigo uma argumentação muito frágil, muito frágil. E a acusação de enriquecimento ilícito, a comissão processante do PAD apurou a inexistência de comprovação idônea da origem dos recursos financeiros, o incremento patrimonial incompatível com os vencimentos e a caracterização de violação aos artigos 132, inciso 4 da Lei 8.112 e artigo 9º, inciso 7 da Lei 8.429 de 92. E a mera intermediação comercial não justificaria a magnitude da evolução patrimonial identificada. Então, quer dizer, o servidor obteve uma evolução patrimonial muito superior à renda declarada, o que chamou atenção e ensejou a instauração do PAD e a apuração dessa conduta infracional, dessa irregularidade.
Bom, aqui nós temos os fundamentos jurídicos para a manutenção da demissão, né? Então, a decisão aí do STJ foi no sentido de que houve sim respeito ao contraditório e ampla defesa. Defesa técnica efetivamente exercida, ausência de prejuízo processual, atos administrativos regulares e o PAD desenvolvido com diligências suficientes, ausência de qualquer nulidade formal. E a tese da revisão judicial restrita, né? Então, quer dizer, se não existe uma ilegalidade flagrante, não há justificativa para a intervenção do Poder Judiciário, né? Então, inviabilidade da revisão judicial do mérito administrativo, salvo manifesta arbitrariedade, que é o princípio da discricionariedade administrativa controlada, ou seja, o judiciário não intervém de maneira indiscriminada no mérito de uma decisão administrativa, porque há o princípio constitucional da separação dos poderes, há o princípio da não intervenção e há limites impostos para o controle jurisdicional da legalidade de um ato administrativo. Esses limites estão impostos tanto em normas constitucionais, infraconstitucionais, jurisprudenciais, etc. Então, temos que ficar atento com isso, né? Não é fácil mobilizar o Poder Judiciário para reformar um ato administrativo, ou para anular um ato administrativo, ou para cancelar um ato administrativo. É necessário que haja uma ilegalidade evidente. E aqui a decisão final foi denegação da segurança, manteve-se a demissão por unanimidade, né? Por todos esses fundamentos que nós já vimos aqui, né? Então, quer dizer, um caso muito interessante, que reafirma aí algumas teses importantes, especialmente uma tese que interessa muito para nós que atuamos nessa área de direito administrativo e para quem é servidor público também. Olha, a Constituição de Defesa Técnica, certo? Significa que não houve cerceamento de defesa, dispensa a necessidade de citação pessoal a cada ato praticado. Então, muita atenção, porque alegar violação do contraditório e da ampla defesa com defesa técnica constituída nos autos do processo administrativo é algo insustentável, né? Bom, pessoal, encerramos mais uma aula, mais um caso prático desse módulo 10. Muito obrigado e até a próxima.